Você está ouvindo o DeskCast, o programa de empreendedorismo do Desk Coworking. Olá, está começando mais um episódio do DeskCast, o podcast do Desk Coworking. Eu sou o Paul Leite e hoje eu vou trazer uma pessoa muito especial para a gente poder bater um papo super bacana aqui. Falei que ela é especial mesmo, porque ela é minha esposa, Carmen Rena. Essa mulher, rapaz, ela é especialista em isenção veicular. Ela é uma autoridade no nosso mercado aqui para quem busca isenção de veículo. Não é, Carmen? E eu vou te dar a liberdade hoje para poder me chamar de Paul, tá? Não precisa me chamar de meu bem nem de meu amor, porque para não explorar tanta intimidade assim. Mas, deixando a brincadeira de lado, a pauta é muito séria, né, Carmen? E me conta um pouquinho, me fala um pouquinho da Carmen. Me fala um pouquinho da Carmen, a trajetória dela e como é que a Carmen chegou para fazer isenção veicular. Então, pô, eu comecei, em 2013, quando eu trabalhava no Estado, numa empresa prestadora de serviço do Estado, Sim. E senti a necessidade de trabalhar em casa, porque eu tinha as crianças pequenas, e senti necessidade de estar ali com eles para acompanhar a criação dos dois e, ao mesmo tempo, fazer a minha parte de profissional, que a gente... do trabalho de empreender. E minha sogra trabalhava com nessa área de isenção veicular. Já tinha mais ou menos uns 10 anos que ela estava nessa área. Deixa eu te ajudar, ela está desde 2004, se eu não me engano. Ela está desde 2004, nós estamos falando de 2013. Esse calhamaço de papel. Pois é. Em 2013 eu comecei a ajudá-la. Por quê? Porque naquela época começou a digitalizar, começou a informatizar a documentação. E quando isso aconteceu, a Lúcia, ela já não tinha esse conhecimento. Então, ela me procurava, assim, despretensiosamente para dar uma mão. Sim. Na verdade, ela foi pega de surpresa. Porque é o seguinte, de um dia para o outro, obviamente as coisas vão evoluindo, né, cara? Então, é o seguinte, de um dia para o outro, agora o processo é todo digital. Aí você vai pegar minha mãe, na idade dela, que ela não vai me permitir falar. Ela vai brigar comigo. Mas ela é muito jovem. Um beijo, mãe. Sei que você assiste todos os meus podcasts. Então vai um beijo pra senhora e um beijo, te amo. E é o seguinte, aí de um dia pro outro ela tem que se ver com o computador. Que ela teve que se ver com o computador, eu em casa cuidando das crianças, ela falou, me ajuda? Eu falei, vamos embora. Aí comecei. E nisso eu comecei a aprender, pegar e gostei dessa área. Porque é uma área específica que não tinha profissional nessa área na época. Em Minas aí tinha 2, 3 profissionais que trabalhavam com isso em 2013, quando eu comecei com ela. E quando ela começou, era ela e mais um, em 2004. Então, processo burocrático, chato, presencial, ia Receita Federal, Receita Estadual, pendência de documentação, volta. E quando começou a informatizar, ela se viu na necessidade de ter alguém para ajudar. Nesse momento, me prontifiquei a ajudá-la e começamos juntas, assim, eu ajudando e ela me ajudando, uma mão lavando a outra. Quando ela viu a necessidade de ter até uma coisa mais profissional, porque na época o caso dela não era nem tão profissional, era mais no boca a boca, o atendimento era mais presencial, era na casa dela. Foi aí que eu vi um campo, ali eu enxerguei a oportunidade de trabalhar mesmo. Então, eu vou montar um negócio para mim. E ela já querendo parar, porque para ela mesmo já estava até exportável, porque ela não mexia mais com essa área de informação. Ela não conhecia, não tinha conhecimento de nada. Claro. Não dominava a tecnologia. E aí, eu peguei e vi essa necessidade e uma procura muito grande de informação. Muita gente com muita dúvida, Muita gente com muita dúvida. E eu comecei a me aprofundar, procurar saber o que era mesmo, quem é que tem direito, por que tem direito, quais são os carros, qual que é o valor, aonde que ia dar a isenção veicular. E aí eu tomei gosto e estou no mercado há 12 anos. 12 anos. Aí você criou o Guia PCD. O Guia PCD está aí. No Instagram, como é que te acha? @GuiaPCD. @GuiaPCD, né? Ótimo. Carmen, basicamente é o seguinte. Você faz as isenções veiculares para pessoas com deficiência
com deficiência, né? Não é isso? Uhum. E assim, quem tem direito a essas isenções? Pô, então, é muito vasto, sabe? Quem tem direito? Todas as pessoas que têm deficiência. Não só física. Não só física. Tem a deficiência física, visual, auditiva, mental, autista, síndrome de Down. Então, é uma gama muito grande de deficiência. Como que a gente diagnostica quem tem essa deficiência? Através de laudos veiculares, tá? Então, assim, não é porque eu tenho uma deficiência que eu tenho direito. Entendi. Tá? Nem todo mundo que tem deficiência tem direito à isenção veicular. Tem que passar por uma avaliação. Tem que passar por uma avaliação médica, né? Até porque vai ser emitido laudos do SUS, são profissionais do SUS, então não é qualquer pessoa que tem direito à isenção veicular. Entendi. Então ainda tem uma validação do governo sobre isso aí, né? Ou seja, sim, tanto estadual quanto federal, né? Porque nós estamos falando da isenção estadual, que é o ICMS e o IPVA, e o federal, que é o IPI e o IOF. Nós vamos entrar nesse detalhe de imposto aí, porque imposto é um negócio complexo, né? E agora tem o IOF também, enfim. Quero ver o que mudou também para você atualizar quem te acompanha aí, quem tem interesse nisso aí. E dessas pessoas que têm o direito, por exemplo, eu vejo lá em casa o telefone tocando e a gente está trabalhando junto e a pessoa pergunta assim, crianças interditados, pode ter crianças interditadas? Não, são duas coisas distintas, né? A criança até os 18 anos, os pais entram como responsável legal. Tá. Acima de 18 anos, você é interditado quando é uma deficiência mental, né? Ou uma deficiência física que a pessoa não responde, né? Tá. Então, aí você tem um responsável legal por essa pessoa. Essa pessoa tem que ser curatelada, né? Então, é uma isenção, são casos diferentes. Até os 18 anos, os pais entram como responsáveis legais. Os pais, avós, dependendo, né? Se o avô que cuida da criança, ele é um responsável legal daquela criança. Então, tem que ter a documentação toda comprovada. Acima dos 18 anos, a gente fala que a documentação tem que ser comprovada através de curatela. Ou a pessoa, agora falando que, não falando das pessoas interditadas, né? Que é o maior de 18 interditado, a gente pode falar da pessoa com deficiência maior de 18. Existe algumas diferenças. Vamos lá. O condutor. Eu sou deficiente condutor, então eu tenho uma CNH especial. Eu sou condutora e tenho uma CNH especial. Na minha CNH vem um código da adaptação veicular. Perfeito. Eu sou maior de 18 anos, mas eu não sou condutor nem interditado. Eu tenho direito? Tenho direito à isenção. Então, existe o condutor, a pessoa que é condutora, ela é deficiente, ela é requerente condutor. Ela tem a carteira especial. O que significa carteira especial? É aquela pessoa que passou pelos exames especiais e tem uma adaptação veicular. Um código de adaptação veicular na carteira. Por exemplo, um veículo automático, tá? Então, essa pessoa tem direito? Tem direito à isenção. A pessoa que não tem CNH, mas ela tem direito à isenção. A pessoa que tem uma deficiência motora, comprovada, né? A gente está falando aí de laudos veiculares preenchidos por médicos do SUS. Então, essa pessoa que tem uma deficiência motora, ela tem direito à isenção e uma pessoa vai entrar como condutor autorizado no caso dessa pessoa. Entendi. Outro caso, menor de 18 anos, tem direito à isenção? Tem. Essa pessoa tem direito. Os pais vão entrar como responsáveis legal e ele vai ter direito à isenção. Tá? Entendi. Existe o maior de 18 anos interditado. Tem direito? Tem direito. Nossa, cara, é muito complexo isso. Você deve estar ganhando bem, hein? Difícil hoje, hein? Pô, trabalhando dobrado, ganhando bem, né? Sabia, eu até roubei seu notebook hoje cedo pra ver se você descobriu alguma coisa. Eu vi. Indicado, trocamos notebook. Você imagina, cheguei aqui no desk e o notebook era o dela. Aí eu vou te falar. Isso aí. Eu fiz essa pausa só porque é o seguinte, é muito complicado isso mesmo, viu, Carmen? Nossa senhora. Não, Carmen, tem negócio complexo, hein? Agora é o seguinte. Quem recebe LOAS e o BPC tem direito?
Não tem direito. De 2019 para cá, como a Receita Federal enxergou um aumento muito grande de pedidos de isenção. E eles começaram a ver o que estava acontecendo e que tanto de pedido era esse. Obviamente, né, as pessoas, quem tem direito, quem não tem direito corre atrás, né, de alguma forma para ver se enquadra. E aí, quando a Receita enxergou que tinha muito pedido, ela começou a fechar o cerco. E ela viu que se a pessoa já tem um benefício federal, que é o LOAS e o BPC, ela não teria direito a outra isenção, a outro benefício, que é a isenção de IPI. É o benefício de... Prestação continuada, né? BPC. BPC. Benefício de prestação continuada. Só pro então, a partir do momento que a pessoa tem um BPC, ela não pode pedir a isenção de IPI. Mas por que ela não pode? Existe um porquê. Porque o BPC existe, até um limite de, se eu não me engano, 3 salários mínimos. E isso aí não dá condição dessa família que recebe até 3 salários mínimos ter direito a comprar um carro hoje com isenção de IPI, ICMS, PVA. Hoje o carro está acima de 70, 80, 90 mil. Entendi. Não faz nem... Não dá... Os 3 salários mínimos não dá condição de manter um carro e fazer jus à compra de um carro. Ou seja, a né? pessoa, além dela ter o direito, digamos assim, ela tem que ter uma condição. Isso, deixa eu ver se eu vou falar a palavra certa. É uma condição financeira para comprar o carro. Sim, até porque hoje tem que ter disponibilidade financeira. Perfeito. Então você tem que apresentar uma disponibilidade financeira, que hoje aí é R$5.000, o mínimo de R$5.000 para poder fazer a isenção de ICMS. Então, uma família que tem necessidade de transportar uma criança, transportar um adulto, um idoso deficiente e só recebe até R$3.000, não ter direito, tá errado. Entendi. Ele teria que ter direito a essa compra de carro, ele teria que ter direito a essas isenções. Porque quem necessita são eles. Quem tem dinheiro entra na concessionária e compra o carro, né? Então a gente tem que... O caminho, assim, a gente vê que os diagnósticos também, acho que nós vamos entrar nessa pauta aqui daqui a pouquinho, mas assim, de uma forma bem ciente aqui. Quem tem autismo e síndrome de Down, não tem segredo. Tem segredo. Depende também? Não, o autismo sim, o síndrome de Down não. O síndrome de Down é 100% que ele tem direito. Tá? Porque o síndrome de Down é uma deficiência que hoje, no estado, a gente existe o laudo de síndrome de Down, mas para a Receita Federal é o laudo mental, então esse aí tem direito. O autista já é um caso à parte, porque somente o autista de grau de suporte 1 e 2 que consegue. Quem são essas pessoas que têm o CID de F84.0 e F84.1? Se você tem o espectro autista, ele é muito grande. Então, se você tem o F84.5, você não se enquadra. O que é F84, 85? O F84.5 é o grau do autismo onde você se enquadra. Tá. O 0 e 1 são os 2 que se enquadram hoje perante a Receita Estadual e Federal. O 3, o 4 até o 10 não se enquadram. O tanto que hoje eles já até estão mudando a nomenclatura do autismo, né, do TEA. Eles já estão colocando uma outra nomenclatura que ainda a Receita Federal e Estadual não atualizou. Continua com CID 10, F84.0, F84.1. Somente esses 2 têm direito. Então, é complicado. Mas quem faz essa análise são os psicólogos e os psiquiatras e neuros que acompanham essa criança e vai. E ainda tem o condutor, né, autista, né? O condutor autista tem direito? Não tem direito à isenção. O autista condutor, ele não tem direito à isenção. Por quê? Porque a lei fala que para condutor, você tem que ter uma carteira especial com o código de isenção veicular, da isenção veicular. O código da adaptação veicular. Entendi. E na carteira do autista, não existe o código. Você não coloca um código de carro automático, de inversão de pedal pro autista, né? Então, o autista condutor, ele não tem direito à isenção veicular.
Eu entendi, mas eu estou com uma pergunta engatilhada para te fazer aqui, que como a gente trabalha em home office junto às vezes... lembrei. E quando o diagnóstico do autismo é na fase adulta? Não tem uma coisa assim? Então, é isso que eu tô te falando. Né? Quando é depois dos 18 anos, se ele não tem carteira, ele tem que ser curatelado. Mas eu já consegui isenção para autista maior de 18 anos sem ser curatelado. E sim, foi ele que assinou o laudo dele. Foi ele que assinou a documentação dele. Entendi. Mas ele é suporte 1 e 2. O suporte do F84.0 e o F84.1. A partir do momento que ele passa disso, aí ele já não tem direito. Então, só esses dois CIDs. E o carro fica no nome do requerente. Do requerente, que é a pessoa que tem a deficiência. Então uma criança hoje com 5 anos tem direito a um carro no nome dela, mas quem vai... Por quanto tempo? São 4 anos. A isenção veicular fica com direito à troca do veículo, são de 4 anos. Mas é independente. Enquanto o carro estiver no nome da criança ou do requerente, depois de 4 anos, ele continua com a isenção de IPVA. Se você trocar o carro depois de 4 anos, você perde a isenção daquele carro, né? Que você passa a isenção e tem que montar novo processo. Entendi. Tá? O laudo é o mesmo? O laudo não, é processo tudo de novo? novo, Começa zero. tudo de novo? Começa tudo de novo. A Receita não retém nada para falar assim, você já tem esse Não retém e ainda tem disso, porque temos deficiências que elas são permanentes. E você cobra de novo? Eu cobro de novo. Ai, que coisa boa! A pessoa que tem síndrome de Down, eu tô dando esse exemplo, porque é mais fácil, mais claro de entender, a pessoa que ela não vai deixar de ter síndrome de Down depois de 4 anos. Então, essa pessoa, o laudo deveria ser o mesmo. Concorda comigo? Sim. Não, Sim. Depois de 4 anos, ela tem que fazer o laudo todo de novo. Entendi. Processo todo de novo. Ô, Carmen, eu vejo que o telefone toca bem, né? Afinal de contas, você tem um serviço de escritório virtual aqui no Desk Cowork, né? Deixa eu fazer o meu jabá aqui, né? Gente, no serviço de escritório virtual do Desk Cowork, você pode colocar a sua empresa aqui, a gente faz o atendimento telefônico, a gestão de recado, gestão de correspondência, e o guia PCD está aqui com a gente. Então, quando o telefone toca, a gente transfere a ligação para ela, manda o recado bonitinho, e ela, dentro da estratégia dela, ela responde os clientes. E nessas inúmeras respostas que eu vejo lá, o pessoal conversando, você conversando com o telefone, não que eu queira ouvir, mas você está do meu lado, não tem como não ouvir. Tem muita gente que liga, mas não tem isenção, não tem o direito, né? Uhum. Mas me dá um caso aí que o telefone toca de forma recorrente e que a pessoa não tem direito, ela se indigna, enfim, né? Eu já vi casos, eu te dou vários casos, né, Paul, tem vários casos, mas vamos lá, assim, exemplo, eu tenho problema de coluna L1, L2, L4, L5. Bom, você necessita de adaptação veicular? Não, não necessito de adaptação veicular. Eu dirijo carro normal, mas eu tenho diagnóstico, eu tenho laudo, eu tenho ressonância, eu tenho pedido do meu médico. Não quer dizer que você tem direito, tá? Você ter essas deficiências não quer dizer que você tem direito. Então, eu vou te dar um exemplo mais, assim, que eu dou muito para os meus clientes. Um exemplo bem claro. Parkinson, tá? Vou falar do Parkinson. O Parkinson, nem sempre ele dá direito à isenção. Por quê? Se você tem o diagnóstico de Parkinson de início, você não necessita de adaptação veicular. De início, não. De início, não. Mas com o avanço da doença, né, você começa a ficar dependente de um carro automático. E aí você passa a ter direito à isenção veicular. O que você vai fazer? Você vai procurar o Detran, vai fazer, né? Vai passar pela junta médica do Detran, que é os exames especiais, e vai ter a sua carteira especial caso você necessite de uma adaptação veicular. Entendi. Então não é porque eu tenho Parkinson que eu tenho direito à isenção. Mas agora eu vou te complicar. Mas a pessoa que tem Parkinson, ela pode dirigir? Até um certo ponto, sim. Pode. Igual o Parkinson, igual o ELA, igual... tem várias deficiências que é degenerativa. A partir do momento que essa doença ela vai piorando com o tempo, aí entra a necessidade de adaptação veicular.
Adaptação veicular. Mas aí quem diz isso é lá no laudo, que são os 2 médicos do SUS. Não, quem fala que você tem direito à adaptação veicular é o Detran Exames Especiais. Ele vai lá e faz o teste. Aí ele pede renovação da CNH, já estágio avançado, pede a renovação da CNH e aí sim ele vai passar na junta médica, eles vão colocar no simulador, vai ver a necessidade dele ter um carro automático, um pomo giratório no volante, uma inversão de pedal, porque um lado está mais fraco que o outro. Então, a gente tem que passar por essa... Entendi. Por então, tem todo um processo. O pomo giratório é aquela bolinha, né, que fica no volante, né? Normalmente, esse pomo giratório para câncer de mama, as mulheres que têm câncer de mama, que ficam com esvaziamento axilar, que ficam com tem uma perda, né, de força no braço, eles indicam a bolinha no volante. A movimentação também. A movimentação, né? Limitação de movimento, né? Essa limitação dá direito a um pomo giratório e um veículo automático. Essa pessoa tem direito à isenção veicular. Maravilha, hein? Sim. Nossa Senhora, meu Deus. Ô, Carmen, me conta uma coisa. Vamos botar um pouquinho, vamos lá no cerne da coisa, que é a isenção de imposto, né? Quais são os impostos que as pessoas têm isenção? O imposto é integral? É um percentual do imposto? Fala um pouquinho quais são os impostos e como é que funciona isso aí. Então, nós temos, são 2 federais e 2 estaduais. O federal é o IPI e o IOF, e o estadual é o ICMS e o IPVA, tá? O IOF, hoje aqui em Minas, é muito difícil de conseguir, porque o laudo tem que ser emitido pelo Detran, e o Detran não emite esse laudo veicular. Por quê? É igual a Marília Gabriela agora. Por quê? Aí nós vamos ter que perguntar lá no Detran. Quem sabe alguém entra em contato comigo para me explicar o porquê que eles não emitem esse laudo, né? E aí, pode ser, porque vamos provocar. A minha pergunta é por que o Detran, Exames Especiais, não emite junto com o laudo pericial o laudo para isenção de IOF. Então, quando eu protocolo na Receita Federal o IPI e o IOF, o IPI passa porque o IPI é um laudo do SUS, não é um laudo do Detran. Já o IOF, eles exigem que tenha um laudo pericial do Detran. Esse laudo que o Detran emite, pericial, ele não funciona para isenção de IOF na Receita Federal. Então, eu precisava de conseguir um laudo. Bom, isso é um caso à parte e eu nem quero entrar nesse mérito do IOF. A gente podia polemizar, mas não vamos ter tempo para isso. Existe o IPI, que é federal, né? Que é até 11%. Então, 11. Veículos até R$200 mil. Perfeito. Tá? A gente monta o processo e com a carta em mãos, o deferimento em mãos, a pessoa pode comprar o carro com a isenção somente de IPI. Então, quem compra esse tipo de... Quem faz o uso do IPI é quem compra carro até 200 mil, de 120 mil a 200 mil reais. Até 120 mil reais, nós temos o IPI, o ICMS e o IPVA. Que é o que todo mundo quer. Que é o total de imposto. Que é o que todo mundo quer, o total de imposto. Perdão, falei errado, não é o total de imposto, são todos os impostos. Menos o IOF, né? Claro, ainda mais agora, IPI, essa briga de IOF aí agora. Pois é, IPI, ICMS e IPVA. Vamos focar o IPI neles. A gente consegue, né, Receita Federal. O ICMS e o IPVA, como é que funciona? Até 120 mil para IPVA e para o ICMS até 70 mil com isenção. Sim, dos 70 mil aos 120 mil é tributado. Tá? Isso foi lá no Confas, em Brasília, foi definido. É confuso e é assim que isso, funciona. Né? É bem complicado, as pessoas não conseguem entender. Ou seja, eu vou pagar imposto entre 70 e 120. Vou pagar imposto não, você vai pagar imposto sobre 50 mil. Não, vamos supor. Entre 70 e 50. Mas isso nós estamos falando de um carro de 70 mil. Aí ele não pagaria o imposto de ICMS. Mas como os carros hoje estão extremamente caros, então hoje você compra um carro aí dos mais baratos por 85, 86 mil. O imposto de 70 a 85 mil, ele paga essa margem ele vai ser tributado em cima de 15 mil, em cima do excesso dos 70 mil. Entendi. Tá? Então, eu comprei um carro, ele custa 105 mil, 35 mil vai ser tributado, 70 mil não vão ser tributados no ICMS. No IPVA, ele até 120 mil, na tabela FIP, ele tem a isenção de IPVA. Entendi. Tá?
E, obviamente, assim, dá o quê? Dá uns 30%, 25%? 30%? Não chega a 30, não. Não chega a 30 mil, não. Hoje a gente trabalha aí com isenção de 20%, mais ou menos. É um baita do tá? imposto. Já foi mais, desconto. mas existem concessionárias parceiras aí, que eu nem vou citar nomes, mas existem concessionárias que subsidiam um valor a mais. Você então, pode pedir um patrocínio, hein? Pra falar o nome delas aqui, quem sabe? Fica pro próximo. Ué, vamos fazer um patrocinado? Fica pro próximo, né? Então, esses parceiros bons de carro, essa turma que vende carro tem dinheiro. Pois é, seria interessante. Por quê? O que acontece, Paul? Eu comprei um carro, tá? Ele custa 120 mil, mas o IPI e o ICMS me dá um desconto de 15 mil. Então, sairia 105 mil o carro. Porém, algumas concessionárias subsidiam mais 5%, 6%, até 10%. Já vi subsidiar até 9%. Tá? Aí depende da concessionária, a ação do governo, a ação das montadoras. Combustível, né? Eu lembro que na época do diesel, o carro diesel tinha um imposto. Mas o diesel não entra. O carro a diesel não entra. O carro utilitário não entra. Uma picapezinha não entra? Caminhonete não, o utilitário não entra. Eles entendem que o deficiente não trabalha, né? Os carros elétricos Deve agora? Ser, eu entendo assim. Carro elétrico entra. O BID hoje a gente faz, aí até fiz uma propaganda pro BID. Exatamente. BID, hoje nós temos de elétrico o BID, Dolph, né? O Dolph e o Dolph Mini. São os dois que temos aí no mercado. Aí eu consigo, eles estão até 120, é isso? Até 120. Que bom, hein? Agora é o seguinte, sendo prático, se eu quiser comprar um carro de 200 mil reais, tá? Qualquer um. Eu vou ter desconto só de IPI. Somente IPI. Ponto. Somente IPI. Lembrando que tem concessionárias que subsidiam alguns valores. Beleza, mas tá? o IPVA do carro eu tenho que pagar. Isenção veicular é só IPI. IPVA ele tem que pagar. Eu tenho que pagar, entendi. Então ficou claro, ficou super claro. Agora, por exemplo, essa questão do... Eu sempre vejo você nessa luta lá com os laudos, né? Os laudos lá da... Laudos médicos, né? Para conseguir pelo SUS, né? Os laudos médicos. Assim, é um porre preencher aquilo lá, né? E assim, e eu vejo assim, que às vezes tem muito retorno. O próprio médico, assim, às vezes, um tanto de X que ele tem que marcar lá. Eu acho que o laudo é meio que digamos assim, o camisa 10 desse time aí, né? Ou seja, bem... Então, é muito difícil conseguir um laudo hoje pela rede do SUS, né? O SUS, ele, tudo bem, é um atendimento que você tem que entrar na fila, né? Então, para você conseguir um laudo pelo SUS direto, você demora aí 2, 3, até 1 ano para conseguir esse laudo. Porque não é somente um profissional que vai assinar. Você tem que ter os 2 profissionais para assinar, um da área, pode ser um clínico, e ainda precisa do diretor, da pessoa responsável pela unidade emissora do laudo. Esse trâmite para conseguir esse laudo demora demais. Hoje a gente tem vários hospitais particulares conveniados do SUS, hospitais filantrópicos que fazem o preenchimento desse laudo, tá? Obviamente, por eles serem particulares, eles cobram... Tem um valor. Eles têm uma taxa, e é salgada essa taxa. Né? Quanto que tá mais ou menos? Bom, tá trabalhando aí de 1.600 para preenchimento do laudo da Receita Federal e Estadual, tá? 1.600 a até R$2.800 para preencher o laudo. A depender do hospital conveniado, independente da deficiência, é isso? Independente da deficiência. Mas isso ele paga pro hospital? Pro hospital. Guia PCD nessa hora ainda não ganhou nem R$1. Não, a gente faz, né? A gente dá toda a assessoria, até a assistência, até chegar ao laudo, né? Até ele preencher o laudo, porque também você pode chegar... quantas pessoas eu já peguei no corredor do hospital e a pessoa tá lá pagando R$1.600 e não tem direito porque a carteira dele não é especial. Mas me falaram que aqui preenche. Não quer dizer que aqui preenche. Tem que analisar o processo, tem que analisar o caso dele. Tem que saber se ele tem direito à isenção primeiro. A carteira dele é especial? A criança é especial? Entendi. Não é falando daquela pessoa que não tem carteira, ele é mais velho, não tem carteira. Eu já peguei um caso que a pessoa tava fazendo para ele,
Sozinho, no corredor, batendo papo, sentado do meu lado, e eu perguntei, né, por que ele estava lá. Ele falou que tinha um problema, que ele tinha feito uma prótese de quadril e que ele tinha direito. Eu falei, mas não é assim, senhor. Aí ele me explicou o caso, eu falei, não, você não tem direito, você vai ter que passar pelo Detran Exames Especiais para ver se você modifica sua CNH para uma CNH especial. A partir do momento que o Detran colocar um código de adaptação veicular na sua carteira, você tem direito à isenção. Ah, mas eu não tenho necessidade de adaptação veicular. Volto a falar. Ele não tem necessidade. Ele tem uma deficiência, mas ele não tem necessidade de adaptação veicular. Ok. Batendo papo com ele, ele me falou que a esposa tinha câncer de mama, tinha feito esvaziamento axilar, tinha limitação do braço, mas não tinha carteira. Nesse momento, eu falei, olha, você não tem direito, mas a sua esposa tem direito. Ele falou, mas ela não tem carteira? Eu falei, tem, mas ela não tem carteira, mas ela tem direito à isenção. Você vai entrar como condutor autorizado dela. Entendi. E nesse momento eu já fiz 2 processos, já vão aí para quase 5 ou 6 anos que eu já fiz os processos, 2 processos dele. Falei, gente, que ela é fera, é autoridade no negócio, porque o assunto é complexo e as pessoas tentam fazer sozinha e o que eu vejo é que elas não conseguem, porque o negócio, se você não sabe fazer o negócio, não vai, né? Como diz aquele meme, sem a ajuda de um profissional, não entra não. E o laudo é o seguinte, então, só pra gente finalizar esse assunto sobre as deficiências e os laudos aqui. Ou é SUS, ou é hospital conveniado. Então, se ele cismou que falou que tem um amigo que é médico, um familiar que é médico, esse médico não lauda isso. Particular não. Só o particular conveniado do SUS. Aí temos vários hospitais em Belo Horizonte conveniados do SUS. Tá? Deixa eu entrar numa polêmica aqui agora, isso aqui eu vejo muito. Eu vejo, inclusive, como uma grande oportunidade. Como é que tá a questão da visão monocular? Então, essa eu posso falar de... Deixa eu fazer uma pergunta que vai dar até um corte legal. O Paulo tá ali que nos ouve, vai dar certo. Quem tem visão monocular tem direito à isenção? Tem. Quem tem visão monocular tem direito à isenção somente de IPI, tá? Ah, mas eu tenho direito à isenção de ICMS e IPVA? Tem. Só se você entrar com mandado de segurança contra a Receita Estadual, tá? Tem que entrar com processo administrativo. Tem que entrar com processo administrativo. Então, qual é o trâmite da visão monocular? A gente monta o processo de IPI, ok, deferido. Aí a gente vai fazer o processo de ICMS, vai dar indeferido, aí você vai ter que procurar um advogado para montar esse processo. Né? Para me dar a causa, ganha, para a gente fazer o pedido de isenção na Receita Estadual. Hoje, mas o pessoal me liga demais perguntando, Carmen, mas já saiu, na época foi a Anastasia que assinou, eu tenho certeza, você não sabe nada, eu morro de rir, né? Porque não sou eu, gente, assim, como que eu não sei? Não é, a Receita Estadual não libera. Se você quiser fazer sozinho, pode fazer sozinho, mas a Receita Estadual ela vai indeferir seu processo. Então, eu sou visão monocular, tá? Eu tenho o IPI, eu tenho a isenção de IPI, mas... Temos? Temos, mas comprar um carro com desconto? Podemos, mas não conseguimos comprar ainda, né? Então, essa pessoa da visão monocular, ela tem direito ao IPI, tá? Desde que ela seja condutora e tenha o código X na carteira. Nós vamos entrar no X, já. Não adianta ela chegar para mim e falar que ela é visão monocular e não ter o código da adaptação veicular, que o X não é adaptação veicular. Depois a gente entra nesse trâmite. Gente, esse X... Esse X, ele tá... tá aqui, ó. Tá aqui, eu tenho uma pergunta, tem um asterisco do tamanho nele aqui. Lembra. Então, a questão do monocular, eu acho que ficou esclarecido, né? Tem direito à isenção de IPI, ICMS e IPVA com mandado de segurança. Entendi. Processo contra... Aí você tem uns advogados parceiros aí que te ajudam, né? E você indica, não é isso? Indico. Ótimo. Temos aqui na empresa as pessoas que, além daqui, né? Porque aqui é um cowork e aqui a gente tem essa rede de indicações, né? Que a gente muito vem bom. E eu indico alguns profissionais que atendem aqui no cowork. E que funciona super bem. Sim. Agora tem umas questões que eu separei aqui. Não sei se eu chamo de mito, eu não sei se eu chamo de dificuldade.
Mas por que o Alzheimer não entra? Então, é bem polêmico esse ponto. Por quê? O laudo veicular, ele fala que a deficiência tem que ter sido diagnosticada até os 18 anos, pô. Até os 18 anos. Quem que fala isso? O laudo veicular da Receita Federal. Tá. Ele te fala que tem que ser diagnosticado até os 18 anos. Peraí. A pessoa tem Alzheimer, tá acamada, não sai da cama e ela foi diagnosticada com 60 anos. Essa pessoa ela é totalmente dependente de um terceiro para cuidar dela, para ir ao banheiro, né, para as necessidades básicas, para sair, para ir ao médico, para fazer uma fono, para fazer tratamento, para fazer um TO, para fazer qualquer coisa. Ela é totalmente dependente, ela não tem direito. Se o diagnóstico é até os 18 anos, ok, ela tem direito. Se ela passou dos 18 e não tem esse diagnóstico, vai ter com 60, ela não tem direito. Processo administrativo. Processo administrativo. Mas eu não acho. Eu acho o seguinte, se a pessoa tem Alzheimer e já está acamada, aí a gente pode trabalhar uma parte motora. A gente pode procurar um ortopedista. É lógico que a deficiência de Alzheimer é neurológica, mas a gente pode entrar com a parte motora. Ela já perdeu. A parte neurológica dela está afetada que afetou a parte motora. Então, a gente entra, sim, se o caso for de deficiência motora, a gente pode trabalhar dentro da parte motora dessa pessoa. A pessoa que tem só o diagnóstico de Alzheimer, início, comecei, até tem vários clientes que me ligam, mas eu tenho Alzheimer, meu diagnóstico está aqui, mas eu tenho carteira. Não tem direito, tá? Essa pessoa não tem direito. Só vai ter direito quando ela partir para uma etapa onde a parte motora dela começar a ficar debilitada. Há algum movimento de mudança disso por parte dos legisladores? Pelo contrário, dizem, né, tá aí para todo mundo ver, eu prefiro nem acompanhar muito, porque pode ser que vá acontecer ou não, que em 2026 muitas doenças, muitas deficiências não vão entrar mais na isenção veicular, né? Então eles alegam aí, pelo que eu já li, é que se a pessoa tem uma deficiência onde ela vai comprar um carro, que esse carro já venha de fábrica, que é uma adaptação, vamos supor, um carro automático, essa pessoa não vai ter direito à isenção veicular. Mas peraí, a pessoa ela é amputada da perna esquerda. O carro automático vem de fábrica automático, né? Vem de fábrica. A pessoa é amputada da perna esquerda, se o carro é automático, então eu não vou ter direito? Eu sou uma pessoa com deficiência? Eu sou uma pessoa deficiente e não tenho direito a essa isenção? É engraçado, que ainda tem engraçado, não é força de expressão, mas assim, se fosse a perna direita, teria, porque ele usa o freio e acelerador, né? Então, aí eles estão querendo colocar que essa pessoa que tem a deficiência, que a deficiência é a perna esquerda, ou ele é amputado, ou ele tem uma paralisia dessa perna. O carro automático, não tem embreagem. Não tem a embreagem, o carro vem de fábrica, você pode entrar na loja e comprar. Perfeito. O que eles estão alegando para o ano que vem é quem tiver que adaptar fora da fábrica, carro de fábrica, um pomo giratório, uma inversão de pedal, acelerador, embreagem e acelerador e freio na mão, essas pessoas vão ter direito. A pessoa que comprar o carro direto na fábrica, que é o carro automático, não vai ter direito. Entendi. Nossa. É complicado isso aí, eu nem queria entrar nesse mérito, não, porque eu quero estudar mais isso aí. Eu tô esperando nova, chegar né? Eu tô querendo falar isso mais pro final do ano, para ver o que vai ser feito lá no Senado, o que eles vão trabalhar. E a gente tem a Mara Gabrilli, que vem aí correndo atrás dos direitos. Aro, né? O Marcelo Aro aqui em Belo Horizonte, né? Que tá fazendo um trabalho maravilhoso, né? Que da Maria, tem a filha, defende a causa. Então, a gente precisa... O próprio Romário também. O próprio Romário, que tem a filha com síndrome de Down no Rio. Então, eu acho que, assim, essas pessoas estão aí para defender a causa do PCD, porque vai ficar do jeito que eles... Eu nem sei se vai passar, pra te falar a verdade. Mas vamos deixar isso aí pro final do ano que vem, pra gente ver o que... Acompanha mais de perto e posta pra gente nas suas redes sociais, lá no @guiapcd.
Instagram que funciona bem. Ô, Carmen, me conta uma coisa. Já que nós estamos polemizando, e por que o governo não divulga essas isenções? Eu falei no início, são 4% de isenção de IPVA anual, 11% de IPI e 12% de ICMS. Então, vamos lá. Olha o tanto que o governo, tanto estadual, federal, deixa de arrecadar. Então, você vê, se não existissem essas instituições que fazem a divulgação, né? Tem várias instituições aí que fazem essa divulgação. Se não existisse esses grupos... Gente, o WhatsApp é a melhor coisa que já existiu. Porque ela ali corre nos grupos. Então, entra uma mãe de um filho autista, ela não sabe que ela tem esse direito. Então, ali ela fica sabendo, olha, eu fiz isenção com a Carmen do Guia PCD, procura a Carmen, vai atrás, ela vai resolver o seu problema. Porque ali é onde existe a divulgação. Sim. É onde acontece a divulgação das isenções veiculares e outras isenções, tá? Mas o governo não tem interesse nenhum e a gente sabe que não tem e nem vai divulgar. Por isso eu te convidei para aqui pro Deskcast. O podcast, ele é, sem dúvida nenhuma, um excelente canal de divulgação do trabalho, dos serviços, das leis, dessas restrições, de como fazer as coisas, a divulgação de um trabalho, enfim, de disseminar a informação de uma maneira bem ampla, assim, de uma maneira super democrática, né? Porque aqui você ouve, você nos vê e nos ouve, você pode tirar pontos importantes desse bate-papo nosso aqui, inclusive está maravilhoso, para poder mostrar para as pessoas que é possível a gente fazer isso aí. É um assunto muito, muito burocrático, né? Assim, mas eu fazendo uma reflexão assim, é um assunto é um tema também que uma área que não pode ser muito solta. Porque nós vamos encontrar de fraude aqui, de pessoas tentando manipular o sistema, então isso tem que ser cercado. Existe. Eu tenho cliente que me procura para comprar carro de R$200 mil. Ou seja, tá? Ele tem situação A favorável. mãe é deficiente, cadeirante, recebe LOAS e ele me procura para comprar um carro de R$200 mil. Esse cliente tem direito à isenção? Se ele recebe LOAS, ele não tem direito à isenção. E se ele abrir mão? Se ele abrir mão, mas a mãe que recebe o LOAS é um salário mínimo, a mãe não vai abrir mão de receber 3 salários mínimos ou 1? Não. Para a família recorrer ao LOAS, ela tem que ter 3 salários mínimos. Até 3. Até 3 salários mínimos. Se você quer comprar um carro de R$200 mil, a renda familiar é de 3 salários mínimos, pô? Não dá, né? A conta não fecha. Então tem que ser burocrático mesmo. Então, existe assim, eu quero comprar isenção, minha ajudante tem um filho PCD. Eu quero comprar o carro no nome dele. Eu tenho direito? Não. Eu não levo o filho da minha ajudante para o médico, eu não levo o filho da minha ajudante para o TO, eu não levo o filho da minha ajudante para a natação. Então, essa deficiência, esse benefício, gente, é somente para aquela família que necessita de transportar o seu requerente, ou a sua pessoa que, né, a pessoa que tem a deficiência. Perfeito. Não posso comprar o carro para então, e foi aí que o governo, em 2019, fechou o cerco. E está querendo fechar mais em 2026. E está querendo fechar mais, porque ainda existe brecha para você conseguir a isenção no nome dessas pessoas. No final das contas, às vezes, quem precisa mesmo está sendo penalizado. Eu falo muito com meus clientes. Os justos pagando pelos injustos. É bíblico, né? Não tem jeito. É bíblico. Então, assim... eu queria... Pô, toca meu telefone. Se eu te falar que é 24 horas, não tô mentindo. Meu telefone toca sábado, domingo, feriado, à noite, cliente, né? E a gente não... né? Tem o limite, mas... Claro. A procura é muito grande.
a Prograças, né? Aí meu site também, no Google, né? Quem me acha no Google do Guia PCD, super bem tem recomendada, todas as avaliações. Super bem avaliada, é legal. Então, assim, os meus clientes... Nossa, se eu pudesse colocar as mensagens de voz que os meus clientes deixam para mim, de autorização e põe. Sabe? Eu não sei, pode colocar em voz, eu acho. Se ele se autorizar, pode. Gente, é cada coisa mais linda. Eu queria agradecer a todos os meus clientes, porque, assim, eu tento fazer o meu trabalho da forma mais clara e mais rápida, e para que ele esteja com o carro mais rápido na garagem. Tudo. Obviamente que tem casos que é mais demorado, mais burocrático, não atende, a Receita, ela coloca pendências que você fala, gente, como que eu vou conseguir isso? E é aí que entra o despachante, né? Porque o despachante, ele é o, assim, o elo. É o elo da Receita, tanto federal e estadual, com o cliente. É aqui que a gente vai simplificar. Porque tem gente que chega para mim, já tentei 3 vezes, não consigo sozinho. Sim. Não é fácil. Não é fácil. Tem um ditado que fala, se fosse, como é que é? Se fosse fácil, eu mesmo faria, sei lá, um negócio assim. Né? Mas é nesse sentido mesmo, da importância do seu trabalho, dessa consultoria muito bem feita, a gente, né, você vê esse resultado, que é muito satisfatório, né? Gratificante, sabe? Ver isso. Eu ver os clientes satisfeitos, receber essas mensagens, eu te mostro. Eu adoro mostrar para você e para os nossos filhos que é assim, é um reconhecimento, sabe? Que não deveria ser eu. Sim. Isso deveria ser fácil para o cliente fazer sozinho, né? Não era para ter nem a minha área ali. E isso é lógico que tem gente que não gosta de sentar no computador, vai me procurar. Mas as pessoas, 99% dos que me procuram é porque não consegue sozinho. E é totalmente público, né? Eu posso ir lá e é público. Claro. Não, tá aberto. Você pode fazer sozinho. Nossa, na Receita Estadual e Federal tá lá. Eu vejo lá pela experiência própria. Sem puxar sardinha, sem fazer média, sem nada. É um serviço que eu pagaria satisfeito para poder fazer. Nossa, que negócio eu tenho cliente que eu consigo processo. Aí vamos falar um pouquinho, Paul, do tempo, né? Porque Minas... Você faz Minas inteira. Eu faço Minas toda. Então, aqui em Belo Horizonte, um processo hoje está demorando de 2 a 3 meses, tá? E em Contagem, eu consigo esse processo assim em dias. Então, eu falo que não só Contagem, tem outras cidades que eu consigo, mas é o número grande que a gente faz, né? Betim eu consigo mais rápido. Também, volume. Mas não é. Eu acho que tá faltando um pouco de... igual falou lá, na época que era burocrático, que era no papel, você entrava na Receita Estadual, tinha lá 10, 15 pessoas trabalhando. Hoje, como é virtual... As pessoas, a máquina, o Estado enxugou o pessoal lá dentro. Tem menos pessoas para fazer... As pessoas aposentaram. E o volume aumentou também. E o volume aumentou. Então, as pessoas que aposentaram não foram substituídas. E aí, o volume é grande. E lembrando que existe isenção de PVA para taxista, isenção de PVA para igreja, isenção de PVA. Então, existem outras isenções. Frota e por aí para frotista, para escolar. Então, existem outras isenções. Entendi. E o pessoal não aumentou o número de pessoal. Então, demora mesmo. Mas é assim, é isso. A gente faz até um apelo para que a Receita Estadual, a Receita de Belo Horizonte, atenda com mais velocidade, celeridade, importante. A eficácia no processo aí mas assim, eu não obviamente eu tô falando aqui sem conhecer, mas se eles tratassem só dessa tipo de isenção, certamente seria mais rápido, mas é tratar de inúmeras coisas lá. Sim. Ô, Carmen, me conta uma coisa, tem uma questão também, o seguinte, mesmo você estando em Minas, existe caso, por exemplo, que eu quero comprar, vamos lá, um carro que é produzido em São Paulo, um Toyota. Um Toyota hoje não, porque é só com isenção de IPI, é federal. Mas é a mesma coisa? Vamos lá, existem alguns casos. No exemplo da Toyota, não existe um carro hoje para Toyota até 120 mil. O mais barato da Toyota hoje passa dos 120 mil reais, tá? Então esse aí é só com isenção de IPI. Vamos falar de Honda, alguns da Chevrolet...
carros produzidos no estado de São Paulo, tá? Eu tenho que montar isenção em São Paulo também. Então, eu vou fazer IPI, ICMS e PVA. ICMS Minas e ICMS São Paulo. Vamos falar aí de um carro produzido da Honda, que é produzido em São Paulo. Tá. Esse carro, eu monto a isenção de IPI, eu monto ICMS de Minas, eu monto ICMS de São Paulo e depois que a gente vai fazer o pedido desse carro na concessionária para enviar a documentação para a fábrica. Demora mais de Belo Horizonte. Falando em Belo Horizonte, se o processo aqui demora 2 meses, 3 meses, mais o de São Paulo, mais 1 mês. Então, vai para 4 meses. Demora. Então, aí nós estamos falando de 4 meses. Então, existe sim. A maioria dos carros que são produzidos fora do estado de São Paulo, não, os veículos, todos os estados, menos São Paulo, que não isentou o ICMS. Então, é o único que... Se tem fábrica em São Paulo, Honda, Toyota, Hyundai, alguns da Chevrolet, né, que eu vou falar aí, a Tracker é produzido em São Paulo, se eu não me engano é o Pulse da Volkswagen, é o Pulse é Fiat. Não, então é o Nivus da Volkswagen. Esses carros eu tenho que fazer isenção de São Paulo também, tá? Ótimo. Mais um processo agregado aí no nosso prestação de serviço. Mas a gente vai caminhando para o final aqui, mas eu quero dar um recado aqui antes. Pessoal, vocês estão acompanhando aí, né, Cid? Um conteúdo de muita relevância, um conteúdo muito autêntico aqui, de uma demanda que acontece com muitas pessoas, com muitas famílias. Então, se você observar que esse conteúdo serve para outra pessoa, marca nesse podcast aqui, nesse programa nosso aqui, indica alguém, que tenho certeza que tem muita gente que tem essas dúvidas aqui, e a Carmen aqui com o seu brilhantismo aqui, com esse conhecimento todo que ela tem aqui, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Claro, se possível, plim, plim, né? Fazer um processo rodar, né? Fazer o dinheiro. Então, Ó, te chamei de amor, não podia não, nosso combinado era te chamar de nome, de Carmen. Então, a divulgação ela é muito importante. O boca a boca, o grupo de WhatsApp, os pais com filhos, né, com as mães, os pais de autistas, pais de síndrome de Down, os deficientes, tem ali, eu tenho muita gente que está na AMR, né, no hospital que é de reabilitação. São várias as pessoas que precisam desse benefício, que não sabem desse benefício, sabe? E a divulgação, ela não acontece. Foi o que a gente já falou, ela não acontece. Então, a divulgação interna de grupos, de WhatsApp, das redes sociais, do guia PCD, dos movimentos, isso é o que tem que ocorrer. As pessoas têm que ter ciência de seus direitos, sabe? Eu falo que se é direito, tem que correr atrás. Claro, sem dúvida. E muita gente me liga, Carmen, eu tô querendo fazer imposto de renda, meu filho tem uma deficiência, tem direito? Eu falei, tem direito a essa de imposto de renda e tem direito a isenções veiculares. Às vezes a pessoa que me liga nem sabe que tem direito, sabe? Então você tem que ser divulgado, perfeito. Sabe? Ô Carmen, tem sempre uma pergunta assim, que assim, é mais raro, mas acontece, né? Tem até uma figurinha assim. Pessoa, família que tem 2 filhos autistas, pode ter os 2 carros com isenção? Pode, porque o direito é da pessoa com deficiência. Se eu tenho 2 filhos autistas, os 2 têm direito. Então, eu vou montar um processo para um e vou montar um processo para outro. São perfeito. Processos distintos. Mas eu posso ter 2 carros? Pode, desde que você comprove a renda, né? Nós estamos falando que aqui eu tenho que ter uma renda, que eu comentei que Belo Horizonte pede uma renda mínima de 5 mil. Você tem que dar conta de Você tem que dar conta de pagar 2 carros, né? Então, e eles alegam que a renda mensal de 5 mil é para manutenção do carro. Então, peraí, um carro é zero, de fábrica, ele precisa de manutenção de 5 mil? Você precisa de mostrar a disponibilidade de uma renda de 5 mil? De jeito nenhum, você não precisa. Vai parecer um pouco óbvio, mas o óbvio tem que ser perguntado. Sim. É um carro por isenção. Um carro por pessoa, por requerente. Um carro por isenção. Requerente. Não, mas aí, não, existem outras. Vamos lá. Eu posso comprar um carro com isenção. Venceu 4 anos, eu posso ficar com esse carro no meu nome
e comprar outro carro com isenção? Posso comprar outro carro. Porém, aquele carro que você tinha, que você comprou, que você deixou, vai deixar de ter isenção de PVA e vai passar pro novo. No processo novo. Você pode ter uma frota de carro no seu nome, desde que um só vai ter isenção de PVA, né? E a compra do novo é de 4 em 4 anos. Deixa eu falar então com relação ao tempo, porque o IPI, é importante falar isso, Paul, porque o IPI você pode fazer a isenção para esse carro, vender o carro depois de 2 anos, só vai fazer uma nova isenção para quem depois de 3 anos completados. Então, eu fiz a isenção de IPI para um carro de 180 mil. Vendi esse carro com 2 anos. Venceu os 2 anos, eu vendi. Posso pedir isenção? Não posso pedir uma nova isenção. Tem que esperar os 3 anos completar. Então, você pode ficar com o carro os 3 anos. Assim que completar os 3 anos, você pede uma nova isenção e compra outro carro. Tem muita gente que dá 2 anos, vende e fica 1 ano sem carro. Entendi. Tá? Ô, Carmen, pra gente encerrar, de uma forma macro... E a isenção de ICMS é de 4 em 4 anos. ICMS, tá? Então, comprei um carro com isenção de IPI, ICMS e IPVA de 4 em 4 anos. O IPI é de 2 em 2, podendo comprar. Nós vamos inovar nesse podcast aqui, viu, Paulo? Acho que no final aqui, nós vamos deixar como é que fala? Um infográfico, alguma forma que simboliza, uma forma que desenha isso aqui. Porque eu vou te falar, viu, cara, é muita regrinha, é muito complicado. Muitas. E sendo assim, aí eu quero que você me explique aqui de uma forma macro. Me explica para o seu público, para o seu cliente, para quem tem essa demanda. Como que é o processo? Início, meio e fim, de forma macro, sem muitos detalhes, de um caso que você vai bater o olho e a pessoa tem o direito. Tem direito, né? Então vamos falar de uma pessoa que é condutora, tá? Isso. Então vai me procurar, vai pedir, eu quero comprar um carro até 120 mil. Quais são os processos, né? Primeiro eu vou ver se a pessoa é condutora e tem um código na carteira. Vai providenciar o laudo veicular. Indicamos, nós temos hospitais parceiros que a gente indica, né? Lembrando que tem o valor que é cobrado por ele ser particular conveniado do SUS. A gente consegue o laudo, monta o processo de IPI de ICMS, com a carta dos deferimentos em mãos. O cliente vai na concessionária, escolhe preferência, eu posso indicar meus parceiros, escolhe o carro, o pedido vai para a fábrica, demora aí em média de 15 a 30 dias, o carro chega, a gente faz a pedido de isenção de IPVA. Então é burocrático, mas é uma forma macro, né? Assim, entendi, ele é bem burocrático, não é rápido, eu falei, demora de 2 a 3 a 4 meses. Entendi. Um processo, e para você imputar esse processo no sistema do Estado, do federal, depende muito do cliente também, né? Mas em torno de 1 semaninha, 2 semaninhas, você consegue montar o processo. O cliente me fornecendo toda a documentação, sim, né? A gente sabe que tem cliente aí que demora 6 meses para conseguir os laudos. Então, eu só consigo entrar com o processo depois que eu tiver com o laudo. Então, se ele está na rede do SUS, indo por conta própria, né? Porque é um processo caro, né? E aí, ele não quer pagar os 1.600, 1.800, 2.000 num hospital particular, ele vai pela rede do SUS mesmo, pelo posto de saúde, né? Aí demora, depende do que aquele posto de saúde vai ter. Perfeito. Do profissional de saúde que vai ter. Então, nós estamos falando de ortopedista, nós estamos falando de um neuro, nós estamos para um autista, nós estamos falando de um neuro, de um psicólogo, ou de um psiquiatra e um psicólogo. Então, não é qualquer posto de saúde que vai ter esses profissionais. Perfeito. Né? Então, você precisa de ter esses. Aí dali vai para outro. Então, eu sou deficiente visual. Dali, do posto de saúde, ele é diagnosticado com a deficiência dele, dali ele vai ser indicado para um hospital parceiro do posto de saúde que vai. Então, demora. Uma maravilha, Carmen. Que bate-papo legal, assim, foi super esclarecedor, super mesmo. É um assunto complexo. Você tirou de letra aí, obviamente, com toda a sua competência, com toda a sua sagacidade aí. Conseguiu, acredito eu, que explicar, sabe? Assim, foi muito, muito legal. Que mensagem que você deixaria aí para os seus clientes,
você já deixou um agradecimento aí também, no caso repetir, fique à vontade, esse momento é seu, deixa um recado aí para quem tem essa demanda, para quem tá sentindo dificuldade, ou que tá parado no processo, ou que de fato precisa, que mensagem que você deixa aí para essa pessoa que tem o direito, não sabe que tem, e que precisa de fato, enfrentando uma dificuldade aí, fica à vontade. Eu gostaria, né, de agradecer, né, o podcast, ele tá me dando a oportunidade de estar divulgando, né, é uma situação que hoje, já foi muito falado aqui, não é divulgado pelos órgãos competentes, né, que seria a Receita Federal e a Receita Estadual. E gostaria de dizer que eu estou à disposição, né, assim, pode me ligar, pode chamar, liga aqui no meu contato, que é o 3236-1498. As meninas vão te atender, vão passar a ligação. Se eu não estiver disponível no momento, devido às reuniões, né, estar com clientes, fazendo curso, elas vão anotar, vão me passar as informações, eu recebo, eu dou retorno, eu faço o máximo para tentar dar retorno no mesmo dia, e é isso. E eu queria muito, assim, que essa divulgação acontecesse não só através do Deskcast, mas através de outras redes sociais. Você tem o site também? Tem o site, o guiapcd.com.br, tem o Instagram, que é o Guia PCD, Guia PCD é o Guia PCD Despachante, e eu tenho os dois, né? Até tem que trabalhar isso aí. E é isso, eu estou à disposição para poder ajudar. Divulgar mesmo o direito que aquela pessoa com deficiência tem. Ela tem um direito e ela tem que correr atrás desse direito, né? E às vezes ela nem sabe que ela tem essa isenção, que ela tem direito a essa isenção, sabe? Bom. E aqui a gente orienta desde da consultoria até o processo, e caso tenha necessidade de um alvará para venda do veículo, que a gente indica o advogado parceiro nosso aqui para a gente poder desenvolver esse alvará e poder vender o veículo também. Porque essa é uma segunda conversa que nós vamos ter aqui, né, porque existe ainda o alvará para vender o veículo, não é fácil. É isso, pessoal. Gostaria de agradecer, fico à disposição. Maravilha. Carmen Rena. Falei que ela era autoridade, gente. Olha, muito bom, viu, Carmen? Foi muito legal. Olha, a gente espera que esse conteúdo aqui do Deskcast hoje tenha alcançado, de fato, aí quem tem essa demanda, quem tem essa necessidade, né, de um trabalho. É o papel nosso aqui do Deskcast, trazer empreendedores, de pessoas que modificam vidas, pivotam de trabalho e seguem sua carreira aí, felizes. Felizmente eu tenho a Carmen como minha esposa, companheira, mãe do Matheus e do Gui. Então estamos firmes aqui, te agradeço e tomara que a gente tenha conseguido alcançar muitas pessoas aí para poder ajudar. Eu me despeço aqui com mais um Deskcast. Um grande abraço.